Queridos irmãos, queridas irmãs, é uma alegria darmos início a mais um Caminhando Juntos. E desta feita, na agradável companhia de Arlindo Ribeiro e Nilo Nogueira, e acompanhados por vocês que nos assistem. E o assunto hoje que nós vamos tratar é civilização. Aliás, é um assunto que está muito necessitado de ser discutido, né? Que nós estamos assistindo atitudes, né, no mundo de uma forma geral e no nosso país que dá para questionar o processo civilizatório, né? Nilo, tudo bem com você, Nilo? Olá, Jaime, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Arlindo. Boa noite a todos os companheiros que estão conosco essa noite. E estamos aí para mais um Caminhando Juntos, né? Estudar a doutrina, conversar, estender o nosso entendimento sobre todas essas questões que são tão importantes para nós. Isso. E Arlindo Ribeiro, tudo bom com você, Arlindo? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem, Jaime, boa noite, Nilo, companheiras e companheiras de casa, muito bom estar mais uma vez na companhia dos senhores e senhoras, e que possamos caminhar juntos, civilizadamente. Isso, já que o assunto, né, nos induz a isso, né? Bom, então, meus amigos, comecemos, né, a caminhada. E em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na questão 776, consta o seguinte: os espíritos falam em estado natural e lei natural. A civilização é compatível com o estado natural ou primitivo. A lei natural contribui para o progresso da humanidade. Quer dizer, isso consta da questão 776. O que você acha, Arlindo? Como é que você vê essa questão do estado natural e lei natural, né? Essa abordagem que os espíritos superiores fazem é muito interessante e importante, porque aqueles de nós que podemos alcançar os bancos universitários, especialmente nas áreas das ciências humanas e sociais, nós temos uma ideia, né, de civilização, a partir, inclusive, dos filósofos, né? A gente tem figuras importantes como Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, que são considerados contratualistas e que são os que tratam especialmente dessa questão da civilização. E cada um deles aponta uma faceta ou vê essa questão da civilização de uma maneira interessante. O Hobbes diz que aponta o homem como o lobo do homem, né? O John Locke, que é considerado o pai do liberalismo, é aquele que diz que civilidade significa ter posse, ou seja, o que caracteriza a civilização é a posse, a propriedade, o direito de propriedade, né? E aí ele aponta que, pela sua condição de liberdade e igualdade, o homem tem direito a ter. E aí o Rousseau, que é o grande diferencial nesse processo todo, é aquele que fala do ser humano como o bom selvagem. Ele aponta que o ser humano ele é bom por excelência e que a sociedade é que o corrompe. Então, a gente acaba pensando que o Rousseau é o que vai mais no caminho do que propõem os espíritos superiores para as nossas reflexões, né? Enfim, é lembrarmos que civilidade é essa
grande coisa, essa linda possibilidade que o homem tem de viver em sociedade, de viver com os pares, de viver amorosamente, fraternalmente, solidariamente, porque essa é a característica fundamental de ser humano. Eu acho que é um pouco nesse caminho que a gente precisa pensar, ou pode refletir. Isso, o Arlindo, quando ele diz, eu acho interessante, é que a lei natural é que impulsiona o ser humano para sair do estado primitivo ou natural e progredir, né? Quer dizer, é a lei natural que impulsiona o ser humano para sair do estado natural ou primitivo, né? E progredir. É isso que está nesse contexto também. Aliás, muito bem avaliado. E a lei natural, Jair, e essa lei natural, ela não é imposta ou proposta pelo homem. Essa lei natural é a de Deus, é a que impulsiona de dentro para fora esses seres pensantes para crescerem. É isso que o homem, às vezes, confunde. Ele acha que ele é o que resolve essa questão. E não é. Esse é um impulso natural divino em nós. Isso. Bom, agora vamos ao Nilo na questão 779. Quer dizer, na questão 776, na anterior, nós não apresentamos a pergunta. Nós apresentamos uma síntese do que é dito pelos espíritos, né? Agora, na 779 tem a pergunta: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? Resposta. Perdão. O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Aí, Nilo, prato cheio, hein? Nossa, sim, sem dúvida, né? Essa doutrina é maravilhosa, né? Você vê que a tendência ao progresso é natural no ser humano. Isso é da lei do progresso, é uma lei natural, que é a lei do progresso, né? Todos os seres, quer dizer, a terra, tudo, até os minerais estão em ordem de progresso, né? Todo o universo progride. Isso é uma lei natural. O progresso está em toda parte. E no nosso caso, que já atingimos, né, a inteligência, a individualidade, já pensamos, já somos seres conscientes de si mesmos, né? Esse progresso começa a se dar também com o aprendizado, né? Com a capacidade de aprender que trazemos e em contato com outros, nesse entrechoque social, e vamos entrando em contato com coisas novas e aprendendo, né? Então, é um conjunto de coisas, como ele diz aqui no final. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Quer dizer, a civilização, a sociedade é o resultado de sermos inteligentes, de estarmos já como homens, como o princípio inteligente já individualizado e em progresso. Ele atinge um estágio que se agrega socialmente, né, e cria a civilização. E essa civilização ela vai também progredindo como civilização e cada um dentro dela também vai progredindo pelo aprendizado e pela... Né? É isso que eu... É interessante, Nilo, que em outras oportunidades também, e a gente entende até aqui mesmo, é que os melhores ajudam os que estão em situação de maior dificuldade. Os que sabem mais ajudam os que sabem menos. Quer dizer, nesse contato social, se nós... porque muitos não entenderam aí a grandiosidade das diferenças, da pessoa ser diferente uma da outra, né? Da diversidade, né? A diversidade é uma bênção, mas o outro não quer
que, quer dizer, alguns não querem que outro pense de forma diferente da dele. Como se a forma de pensar dele fosse a maior verdade, a única verdade existente. E não é bem assim, né? A vida vai ensinando a gente, e ele fala, pelo contato social, é justamente nessa interação com a sociedade, né, que nós vamos construindo conhecimento e nós vamos construindo um processo civilizatório que vai proporcionando progresso. Porque a civilização começa a surgir com a organização da sociedade, com a construção de instituições que fazem com que essa sociedade possa nos induzir e impulsionar ao progresso individual e coletivo, né? Bom, vamos lá, Arlindo. Kardec, na Revista Espírita, de julho de 1864, na página 203, edição Edicel, ele diz o seguinte: em nosso entender, a religião deveria fazer mais do que se pôr a reboque do progresso que apenas acompanha, constrangida e forçada. Deveria ser uma sentinela avançada, porque proclamar a grandeza e a sabedoria de suas leis é honrar a Deus. Olha, eu trouxe essa proposta de Kardec aí, essa questão apresentada por Kardec, que ela é muito interessante, não é, Arlindo? Colocando aí a religião numa situação que, para colaborar com o progresso, né, e não ficar a reboque dele, né? Fala, Arlindo. É verdade. O que Kardec faz nesse momento, fazendo essa colocação na revista, primeiro que ele volta lá aos primórdios, né, dessa situação constrangedora, em que o Galileu é questionado, porque é preciso, segundo a ideia da religião, do religioso, negar qualquer coisa, nem percebem, estão negando a própria divindade quando negam a ciência que se expressa, provando no dia a dia que a Terra é que gira em torno do Sol. Então, nos fatos mais comezinhos, a religião preferiu se manter a reboque, para ter que vir depois, envergonhada, como diz ele, ter que aceitar um fato que agora é indiscutível, à medida em que o processo científico, depois o próprio olhar do homem diz: meu Deus, que absurdo, como é que nós podemos acreditar numa balela dessas e duvidar do óbvio? Mas o mais interessante nisso tudo é que nós estejamos hoje, no século XXI, ainda com a religião se portando assim, e com os religiosos ou os adeptos aceitando indiscutivelmente essas proposições assim estapafúrdias diante da ciência, da prova cabal. A gente fica sem entender, eu fico imaginando a tristeza de Pasteur, esses homens todos que lutaram, que conseguiram fazer avançar a humanidade por olharem para a ciência como precisa ser olhado, porque a ciência é uma filha de Deus, ela é obra de Deus. Ela não é obra do homem, ela se expressa através do homem, mas ela continua sendo obra da divindade, ela não diminui o poder e a glória da divindade, muito ao contrário. E como é que a gente não consegue perceber isso, não é? É tão chocante, é tão, de alguma maneira, entristecedor ver que as pessoas estão entristecedor, porque assim as pessoas vão perdendo tempo, vão deixando passar a reencarnação, passar as coisas que estão nas mãos, assim, tudo mastigadinho, está dado. É só olhar e ver. E a gente faz questão de negar o que está sendo visto com os próprios olhos, tocado com as mãos, sentido na pele. Os vírus matam e a gente diz: eu não acredito nisso. Então, assim, a gente não sabe o que se faz com essas pessoas e com esses religiosos que negam o mais óbvio dos óbvios, que está tocando na pele dele. É o irmão que vai, é a filha, é a parentela, são aqueles que eles amam.
e ele assim mesmo é capaz de negar o que a ciência está aí expressando como resposta da obra divina, porque isso é obra de Deus. É tão triste isso, num certo sentido, né? Quando você trouxe de Galileu, eu me lembrei, e você vê, em 2021, ainda estão trazendo a tese de que a Terra é plana. Pois é. Agora, veja bem, o pessoal que está trazendo essa ideia de que a Terra é plana, tem no governo um ministro da tecnologia que foi ao espaço e de lá ele não viu que a Terra tinha forma arredondada. E outra coisa, você sabe que há uma proposta com relação a isso que bate. Porque para fazer os cálculos desses voos espaciais, né, para colocar esses artefatos em Marte, na Lua, eles partem de cálculos matemáticos precisos, que você vê que a coisa chega lá e cumpre o seu papel. Agora, veja bem, eles partiram de que critério? Pois é. E a Terra tem a forma arredondada. Uhum. Bastaria olharmos para a Lua, né? A Lua que sempre esteve aí, aquela bolinha redondinha, qual é a dúvida, né? Os outros planetas todos também. Olha, a gente fica pensando que aí é que a gente questiona esse processo civilizatório, né? Mas sabe o que acontece? A religião, ela assumiu o papel de ser a detentora do saber, na Idade Média. Isso. Quando ela se estruturou lá no 325, né, no Concílio de Nicéia, as religiões, os romanos, estavam com medo porque ninguém mais ia aos templos romanos render lá homenagens aos deuses romanos. Estava todo mundo seguindo o cristianismo, todo mundo se reunindo assim, nas catacumbas, nos desertos, as pessoas se reuniam para divulgar a boa nova, todo mundo queria saber. Então, infelizmente, a religião tradicional já surgiu como uma jogada política de readquirir o controle das massas, das pessoas, e a partir daí ela se tornou a centralizadora do saber. Então, ela assumiu para si, como se diz, como sendo a detentora do conhecimento. Isso foi até meados, aí, até 1400 e pouco, com a Inquisição, aquela coisa toda. Chegou um ponto que a ciência, que não deu mais para negar as coisas, né? Os cientistas e os grandes pensadores estavam aí já mostrando, provando as coisas, e não teve mais jeito. Mas por quê? Porque isso era uma coisa mesmo de dominação política, né? Infelizmente, houve isso, né? Não há dúvida, né? A religião, como um poder político, ela sempre atuou como um poder político, né? Isso sempre foi mais forte, a religião, né? Organizada, né? Isso, sempre atuou como poder político, né? Quando o papel dela deveria auxiliar as pessoas a alcançar os valores eternos, né? Isso, a se aproximar, né, de Deus. Quer dizer, isso não nega a ciência. De jeito nenhum. A doutrina espírita, né? Agora quer falar, Lindo? Que eu fiquei... A gente vai refletindo cada vez mais sobre essas coisas e a gente vê... Quer dizer, eu acabo fazendo um paralelo e eu sei que esse paralelo não é forçado, não. O Nilo, quando voltou historicamente à situação da igreja assumida por Roma, né, pelo poderio romano, que a gente vê o tempo todo as mensagens do mundo superior chegam para alavancar a melhor forma de viver para a humanidade, né? E essa verdade, ela é tão dolorosa para esses vaidosos e prepotentes que eles resolvem tentar minar essa verdade. Então, eles assumem-na e tentam distorcê-la para fazer perder o maior número. E o engraçado é que isso não aconteceu só lá, não é? Isso a gente vai encontrar isso depois, e na atualidade que a gente tem visto isso, a doutrina dos espíritos como uma das mensagens límpidas do coração, da força e da energia do Cristo,
de repente, desnaturada por esses mesmos poderosos que assumiram-na, invadiram, modificaram-lhe a contextura na ideia novamente de fazer perder o maior número. Mas eles esquecem que a verdade, no sentido pleno dela, ela sempre está presente. Ela fica quietinha ali e emanando a sua energia e contagiando, mesmo tentando se desnaturá-la. Ela acaba vencendo sempre. E é o que está acontecendo no nosso momento, né? Quando vem à tona as alterações feitas em parte da doutrina espírita, essa tentativa sempre daqueles espíritos muito atrasados, muito desejosos do poder, de obstruir, de esconder a verdade, mas ela sempre escapa pelos dedos. Ela parte de todos os lugares e toma conta, a despeito da vontade deles de pará-la. Isso eu acho sensacional, eu acho que é isso que me lembrou imediatamente quando o Nildo estava falando, é uma reposição da história, né? É por aí. E como a gente quer reduzir a verdade ao nosso conhecimento, né? É muita pretensão nossa, né? Querer reduzir a verdade ao que nós conhecemos, né? A verdade vai muito além do que a gente conhece, né? Cada dia, a gente está crescendo, progredindo, melhorando a nossa forma de ver, e aí a gente vai reconhecendo as diversas etapas da verdade, afinal de contas. Bom, mas continuando, na Revista Espírita de dezembro de 1868, na página 355 da Edicel, Kardec diz: o isolamento religioso, como o isolamento social, conduz ao egoísmo. Muito bom, né, Nilo? Sem dúvida, isso aqui é o isolamento social, o isolamento religioso conduz ao egoísmo. O próprio isolamento já é um movimento de se afastar dos outros, ou seja, eu aqui sozinho no meu canto, já é um movimento que busca um movimento de separatividade e elitismo, gera uma ideia de elitismo, algo especial, né? Então, isolamento religioso, isolamento social conduz ao egoísmo, sim, porque o crescimento, né, você se abrir para o outro, para o não eu, para os que estão em volta, é aí a possibilidade de crescimento, de troca e de crescimento, né? O isolamento gera o egoísmo, ou seja, o egoísmo no sentido de que você não troca, você vive sozinho com as suas verdades, com aquilo que você acredita, e qual é a consequência disso? Você não cresce. Né? Você não cresce. É bom só, Nilo, nós fazemos aqui uma diferença desse isolamento que o Kardec está falando aqui, desse isolamento que nos está sendo imposto pela pandemia, que é um isolamento benéfico. Sim, não, benefício, esse isolamento que ele está falando aqui... É uma medida protetiva, é uma medida visando o nosso bem, visando a proteção com relação ao vírus, é diferente. Né? Esse isolamento que ele está falando aqui é quando a gente se isola para fugir da sociedade, do processo social, porque é nesse processo de envolvimento com o social, com a sociedade, que nós vamos progredindo, né? Quando a gente se isola para fugir dessa relação com o ser humano, aí é que é o problema, né? Isso. Por quê? Porque conviver é difícil, né, Jaime? Então, a pessoa se isola porque não gosta de ser contrariada, ela não quer enfrentar as dificuldades da convivência e da troca com os companheiros com pensamentos diferentes, ideias diferentes, e às vezes, assim, afetos diferentes, ou seja, a pessoa se ver, de repente, sendo preterida em função de outra pessoa, ou de outro pensamento, ou de outra... Né? Então, essa convivência é dolorosa, o crescimento é doloroso. Então, é mais fácil... Tem seu preço. Tem seu preço. Fala, Arlindo. Que me parece interessante isso, porque é tão
intensamente contraditória essa proposição, não é? Olha, eu sou egoísta e eu vou me isolar. Quer dizer, a base já é de equívoco, porque, por norma, o homem é um ser gregário. Então, esse é um cara que se isola com um grupo de isolantes. É uma coisa complexa, né? No aspecto religioso especialmente, porque toda vez que ele se isola com alguém. Ele busca pares que alimentam o mesmo tipo de egoísmo, mas ele nem percebe que ele está de novo num grupo. É uma coisa tão estranha isso. Você está se agrupando para dizer, olha, eu estou sozinho, só eu que penso assim, não tem você e mais 10 cabeças loucas como a sua. Agora imagina, o que isso está produzindo de bom? Essa é a pergunta que eles precisam fazer sempre. O que é que isso está produzindo de bom? Porque, veja, se você se isola em nome da divindade, você está em equívoco. A divindade, ela pretende atender o maior número possível de irmãos nossos de caminhada. Isso dentro de qualquer contexto religioso. E aí a gente vai e se isola e diz, olha, essa minha aqui é muito melhor do que a sua. Porque, afinal de contas, esse meu Deus é muito mais especial do que o seu. Olha, isso é uma loucura. Então, ela traz a contradição em si mesma. É um processo esquizofrênico. É uma coisa absolutamente louca, não é? Porque estranho, muito estranho. Mas tem outro pormenor aí, com relação ao isolamento religioso, principalmente no meio espírita, a gente assiste muito isso, é que no meio espírita as pessoas acham que basta ser espírita, basta ler obras espíritas. Não é assim, não. Nós temos que conhecer a universalidade do conhecimento. Nós temos que participar da cultura universal. Nós temos que conhecer a cultura do nosso país. Nós temos que conhecer os escritores do nosso país. Tem leituras edificantes que não são necessariamente espíritas, mas que trazem conhecimento, evolução, progresso. Porque senão o espírita fica aquele indivíduo que só lê obra espírita, só conversa com espíritas, só convive com espíritas, só aceita quem é espíritas. Eu até brinco, daqui a pouco ele está falando espiritês. Verdade. Que ele cria até um vocabulário próprio. Esse é um porque tipo o espiritismo tem um vocabulário próprio. Agora as pessoas não têm, as outras pessoas não têm a obrigação de conhecer o vocabulário espírita. Então a gente fica vendo espíritas que não participam dessa construção global, universal, da cultura, do conhecimento, da arte, da filosofia. A arte, que coisa importante, como o teatro ajuda. Kardec frequentava o teatro. O teatro ajuda o desenvolvimento cultural de um povo. A arte, de uma forma geral, renova, transforma, edifica. E fica o espírita só lendo e falando sobre coisas espíritas. Olha, é muito importante, senão eu nem estaria aqui. Mas olha, nós não podemos deixar de entender que nós pertencemos a essa humanidade. Fala, Arlindo. Sempre vai me parecer lamentável que nós, especialmente nós, os espíritas, consigamos passar pela vida falando de uma fé raciocinada, ouvindo ou relendo a questão colocada por Allan Kardec com relação à fé, que é aquela que, verdadeira, é capaz de enfrentar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, mas o espírita nunca leu Grande Sertão Veredas, nunca leu Dostoiévski, não sabe o que se chama crime e castigo, não tem ideia do que seja Capitães de Areia ou Tieta do Agreste, até porque essas duas são imorais, falam de nudez e de sexo. Então fica muito difícil que nós nos enriqueçamos e que essa fé seja vigorosa e capaz de encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade, quando eu só acredito numa verdade. Eu já ouvi, no meio espírita, companheiros dizerem, inclusive, que, olha, samba não.
Então, quer dizer, eu tenho que aposentar e botar sobre a terra Nelson Cavaquinho com toda a sua poesia, João Nogueira, Cartola, porque samba, não. Nós estamos perdidos, companheiro. É coisa de gente pobre, né? Espírita não é pobre. Isso que o Arlindo está falando remete a uma coisa muito interessante. Jung dizia assim: para que uma árvore possa lançar seus galhos rumo aos céus, ela precisa ter suas raízes muito bem fincadas nos infernos, no subsolo. Então, assim, nós, enquanto não aprendermos realmente a extensão da dor humana, não seremos capazes de crescer. Claro. Podemos falar retoricamente sobre o bem, sobre o progresso, sobre os espíritos superiores, mas não saberemos realmente o que é a aventura humana em toda a sua plenitude, né? Isso a que o Jaime estava se referindo é uma espécie de isolamento, né? Aquele isolamento que dá conforto. Eu não preciso eu vou sair para esse mundo de pecado, cheio de coisas erradas. Eu quero evoluir, só quero coisas boas. Engano, né? É um equívoco muito grande. É um equívoco. Se eu não sei lá lidar com as coisas mais próximas da dor, da dificuldade que o ser humano sente, nós sentimos, né? Nós somos feitos disso. Né? Como queremos entender alguma coisa de evolução, né? Então, isso é um grande engano. Isso. Agora, vamos lá. É Arlindo agora, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, essa mensagem, o homem no mundo, de um espírito protetor, foi recebida em Bordeaux em 1863. Essa mensagem é extraordinária. Ele diz o seguinte: não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Então, não adianta ficar rezando muito, né, Arlindo? Pois é. Vamos começar pelo fim, né? Porque o fim é sempre mais interessante nesse caso. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se. Olha, aperfeiçoar-se não é ficar melhor do que o outro. Essa aqui é a questão fundamental. Aperfeiçoar-se não é ficar melhor do que o outro. É melhor do que si mesmo. Mas como é que eu posso melhorar se eu escondo-me de mim mesmo? Que é muito fácil eu me esconder de mim. Eu me escondo na casa religiosa, eu me escondo atrás do Evangelho, eu me escondo atrás do Livro dos Espíritos, eu me escondo. Mas quanto mais eu me escondo, menos eu me conheço. Quanto menos eu me conheço, menores serão as possibilidades de eu me aperfeiçoar. Olha, é contradição em cima de contradição. Orar é fundamental, é importante. Claro, muito importante. Mantém o equilíbrio, fortalece, revigora. Agora, os companheiros e companheiras pios, que vivem quedados, como diz os textos antigos, genuflexos, orando a Deus, têm conseguido avançar muito pouco, pelo que a gente tem podido ver. Sejam eles nos centros espíritas, nas sinagogas, nas igrejas protestantes, nos templos budistas, o que faz a diferença é agir no sentido de auto-melhorar-se, mas só pode melhorar quem se atreve a se conhecer. A gente precisa conhecer a medida dos nossos vícios, das nossas viciações normais. Todos nós temos alguma. Tem algo que a gente precisa conhecer o tempo todo. Numa vida, eu estou com 62 anos. 62 anos, a gente não conhece nada. Porque você começa a viver efetivamente com a capacidade de conhecer e avaliar
como maior critério a partir dos 30. Quer dizer, olha só, estou só há 32 anos exercitando, de fato, algum saber de mim mesmo. E as pessoas acham que já sabem tudo, que chegaram a 80. Mas começaram a viver quando? Viver mesmo. Enfrentar as suas próprias dificuldades com seriedade, olhar para elas. Porque é isso, é preciso se aperfeiçoar, mas não é possível aperfeiçoar-se isoladamente. Não há como, não há nenhuma possibilidade. É bom para avaliar, é bom para propor novas mudanças para nós mesmos, para tudo isso, mas não para avançar, porque para avançar eu preciso me conhecer. É o exercício de autoconhecer-se que vai nos possibilitar essa melhoria. Isso. Não tem outro jeito, então, eu acho. Isso é um movimento muito nosso, né? Muito humano. Quando a gente descobre a doutrina espírita, ela abre uma porta nova de entendimento das coisas e a gente quer cair de cabeça, porque parece algo tão assim, é tão libertador, que a gente quer entrar com tudo. Mas o que acontece? A gente adentra a doutrina espírita, o estudo, e começa a lidar com a doutrina espírita com um entendimento, uma maneira de pensar antiga. Isso. Então, esse é um engano. A gente vem de um hábito religioso que acredita num Senhor que está nos julgando lá de cima e que ele vai determinar quem entra e quem não entra no céu. Seremos julgados lá. Alguém vai dizer se eu entro ou não entro no céu. Então, a gente aprendeu a ter uma atitude que é um espelho da sociedade da época, que eram os senhores, que eram donos de tudo, e o povo vivia, né, na miséria, produzindo no campo para sustentar os castelos, sustentar os senhores. Então, o modelo de religião era uma réplica dessa senhor vassalo. Medo do castigo, medo de ser justiçado pelo seu senhor. Então, a ideia de Deus naquele tempo era de um senhor. O senhor que julga, que tem a ira, que ele vem com a ira para cima da gente, para nos castigar, para nos punir. Então, a doutrina espírita vem com uma outra proposta, aí fica difícil da gente entender. Aí, Nilo, Jesus é quem traz para nós a ideia de Deus como Pai. Essa foi uma das coisas importantes que Jesus trouxe, foi a ideia de Deus como Pai, amoroso e bom e justo. Mas parece assim que, de algum modo, as pessoas querem acertar, né? E, infelizmente, acreditam que se isolar e viver só para Deus vai garantir que ele consiga chegar ao objetivo, quando isso é um engano. É vivendo aqui na Terra que iremos crescer, aprender, nos aprimorar, nos tornar espíritos melhores, aprendendo o que é a dor, o que é o sofrimento. Eu só queria acrescentar o seguinte, veja bem, às vezes, eu já disse várias vezes, eu não gosto muito dessas obras, principalmente mediúnicas, que traça comportamento para os espíritas. O espírita pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer isso. Olha aqui o que o espírito diz. Ele diz assim: não julgueis que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Quer dizer, veja bem, nós temos que viver nesse processo social. O que nós estamos falando aqui, no fundo, é de vida, é viver. Nós precisamos viver, e viver intensamente, para que possamos ter resultado desse viver e construamos o progresso em cima disso. Você quer falar alguma coisa, Arlindo? É porque na fala de vocês anterior, eu fiquei lembrando por que eu gosto tanto do que o Mileco escreveu. O Deus que eu amo é meu Pai, não meu juiz. Isso. E as pessoas não conseguem lembrar disso de jeito nenhum. É terrível isso. E ficam julgando os outros, né? Bom, nós vamos agora... É Nilo, né? Não, agora acho que é Nilo. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Ou seja,
Qual é a finalidade de estarmos aqui? Deus a impõe com a finalidade de levá-los à perfeição. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Muito interessante, hein, Nilo? Muito extenso. Isso aí para a gente analisar tem muita coisa aqui, né, Jaime? É bom. Mas sei que você sabe resumir muito bem, né? Espero que sim, vou tentar. Bom, a gente sabe que através da encarnação, quer dizer, a encarnação é o caminho natural que Deus criou para o processo evolutivo dos espíritos. Só reencarnando nós vamos nos aprimorando, né? A necessidade de trabalho, a necessidade as necessidades que a vida na matéria nos coloca, nos faz exercitar a inteligência e, consequentemente, desenvolver o senso moral a partir dessas conquistas intelectuais. Esse é o caminho, até a perfeição. Agora, o que eu acho muito interessante que ele traz aqui, esse finalzinho, a encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação, ou seja, todos nós desempenhamos uma parte na obra da criação. Isso. Dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progride. Isso. Ou seja, vamos dar um exemplo, nós ainda não sabemos disso, mas estamos contribuindo para a obra da criação. Um exemplo, a minhoca. A minhoca está lá na terra, furando a terra, né, vivendo lá a vidinha dela. Sem ela saber, ela aduba e oxigena a terra, propiciando o crescimento das plantas, adubando a terra, dando condições. E tudo é interligado no universo, não existe nada isolado, tudo é interligado. Tem um exemplo muito bacana que aconteceu lá nos Estados Unidos com a reintrodução dos lobos lá no Parque de Yellowstone, né? Os lobos foram dizimados, caçados até extinção lá naquela região. Então, os cervos se proliferavam livremente em grandes quantidades. Então, estavam percebendo que estavam acabando com a vegetação, as terras estavam ficando áridas, que eles estavam comendo a relva até a raiz, estavam pisoteando tudo, tinha nascentes que haviam desaparecido. O que eles fizeram? Reintroduziram o lobo lá, algumas matilhas de lobo. Com o tempo, aquilo foi se reequilibrando, a relva voltou a nascer, as nascentes que haviam secado brotaram novamente, voltaram a brotar, rios voltaram a correr, formaram-se as lagoas novamente, apareceram as águias pescadoras, porque as lagoas tinham peixe, então tudo foi se regenerando com a introdução de um predador. Olha só que interessante. Então, tudo na natureza tem o seu papel, tem o seu lugar. Uma maravilha. Não existe nada aleatório, nada solto, isolado, perdido ao acaso na natureza, né? E esse é o nosso destino. Ainda contribuímos como a minhoca, inconscientemente, mas conforme vamos evoluindo, estaremos participando de uma forma talvez mais consciente, mais ativa com a obra da criação. Isso. Né? Então, isso é muito interessante. E qual é o caminho? Como diz aqui, devemos sofrer as vicissitudes da existência corpórea. O caminho é passar por dentro, não adianta ir lá para fora se isolar. Temos que passar pela vida social, esse entrechoque de ideias, de coisas, é isso que nos faz crescer. Você sabe que essa questão aqui é muito importante com relação à proposta de Rustem, que muitos ficam apegados somente à questão do corpo fluídico da proposta de Rustem. Mas o mais importante, no meu entendimento, é que a proposta de Rustem contraria a filosofia proposta nas obras de Kardec, porque olha aqui, ele dizendo que Deus impõe a encarnação, quer dizer, em mundos físicos, né, com a finalidade de levar os espíritos à perfeição. Quer dizer,
o objetivo da encarnação, da reencarnação, é o progresso dos espíritos para um dia ele chegar à perfeição. Isso se faz através da reencarnação. Rustem diz, a obra de Rustem diz que a encarnação é um processo punitivo. Quer dizer, o processo de encarnar em mundos físicos é um processo punitivo. Quer dizer, está contrariando o que a proposta da doutrina diz. Mas fala, Arlindo, o que você ia falar? Primeiro, eu fico sempre pensando nessa palavra vicissitude, porque as pessoas têm um problema com essa palavra, porque elas acham que vicissitude é necessariamente esse sofrimento e dor. E isso não é necessariamente verdade. Porque se nós olharmos a frase, vai dizer assim, olha, mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea, ou seja, vicissitude é o ato só de você deixar de ser um espírito livre e ter que estar num corpo que lhe limita a capacidade de pensar, de agir, já é a vicissitude. E isso não é de maneira nenhuma uma condenação. Muito ao contrário, esse é o caminho para que a gente perceba a importância da liberdade, mas, acima de tudo, compreenda o que significa ser livre. Então, as pessoas têm o problema, os espíritos costumam dizer, né, às vezes respondem para Kardec assim, entendam-se quanto às vossas palavras, eu não tenho culpa se você não tem uma palavra para cada coisa. Que é exatamente isso. E as pessoas levam essa vicissitude sempre para o lado do sofrimento e dor, o que não é necessariamente verdade, especialmente nesse momento. Ele está esclarecendo que todo mundo, mas todo mundo, necessariamente tem que passar pelo processo da encarnação, das reencarnações, para compreender. Porque você só é capaz de fazer com clareza quando você sabe o que é. Como é que vai saber estando o tempo todo como espírito livre ou como corpo fluídico, sem saber a dor do trabalho? E dor por quê? Porque exige uma labuta de alguém que nasceu livre e tem que estar aprisionado numa estrutura que não lhe dá liberdade total para pensar, para agir. Você fica realmente limitado. Mas essa limitação é como a semente na terra. Ela fica limitada ali, ela fica contida e vai alimentando-se do seu próprio cotilédone para que depois essa planta solte a primeira plúmula e se torne árvore. Esse processo é que eu acho muito bonito e que as pessoas, por causa desse misticismo maluco, não conseguem compreender, visualizar, que é só isso, é a semente posta na terra. Somos nós que vamos, a cada novo renascer, alcançando a estatura de um grande cedro. E a gente não consegue olhar para isso dessa maneira. Acha que isso é tortura. Tanto é que deu vazão a esse tipo de orientação canhestra e absolutamente equivocada de um Rustem da vida. Porque o que a gente não quer é ser feliz. A gente quer felicidade mais ou menos. A gente não quer felicidade plena, é isso que Deus nos propicia. Só uma maneira de vocês conhecerem a felicidade em plenitude. Vão para a vida, vão compreender o que se dá, o que se passa, como se faz, e alcance esse entendimento. É lindo isso. Quer dizer, no meu entendimento, é uma das coisas mais bonitas que se pode ver. E vicissitude faz parte do viver. É uma condição da vida. É a vicissitude. Nós vamos enfrentando, né, essa diversidade, né, humana e a diversidade no sentido geral, e vamos vivendo. O que eu acho que tudo isso está significando é que nós estamos precisando viver, e viver intensamente, como eu já disse, porque o religioso que só sabe o que a sua religião diz, ele não sabe nada do universo e da vida. É como o Arlindo até falou, tem escritores, tem obras de escritores brasileiros que, através delas, nós conhecemos a história do nosso país, a história verdadeira da escravidão desse país, que jogou os negros na miséria
E por isso nós temos até hoje essas condições difíceis, mas é lendo obras literárias competentes, autores brasileiros competentes e estrangeiros também, que nos ajudem a raciocinar, porque senão nós tornamos, apesar de espíritas, inocentes úteis. Nós passamos a ser pensados pelos outros e não aprendemos a pensar. Bom, agora... Posso só fazer um fechamento sobre esse raciocínio, Jaime? É uma coisa que a gente precisa mudar urgentemente, essa ideia de que o nosso passado é um passado negro, de erros, de trevas, e que agora precisamos... Não é isso. O nosso passado é o passado da nossa infância. Né? E estamos numa trajetória evolutiva. Tudo que acontece, todas as épocas têm as suas características, né? E nesse momento estamos sendo chamados para a consciência espiritual, que tem a ver com essa próxima fase do planeta Terra. Temos que ter consciência da vida espiritual, de que somos espíritos encarnados. É como se fosse uma adolescência, estamos começando a assumir responsabilidades maiores. Nosso passado não tem nada de errado, faz parte do crescimento a gente fazer aquilo tudo lá. O corpo ainda tinha uma predominância muito grande, né? A matéria tinha uma predominância muito grande. Então, temos que mudar esse conceito. Não tem nada errado, não. Nós temos que aprender tudo o que pudermos aqui para o nosso crescimento. Nilo, aí eu lembro Jesus, quando diz, não julgueis para não serem julgados. Né? Não julgueis porque a gente não conhece o que está por trás de tudo isso. O nosso conhecimento ainda é muito pequeno. Nós somos pretensiosos demais, querendo diminuir a verdade ao tamanho do nosso conhecimento. A verdade é muito maior do que isso. Como crianças, né, que se debatem no chão porque não querem tomar banho, não querem ser disciplinados, querem ficar só brincando, só tendo o prazer, não querem aprender a disciplina. Agora nós vamos... Arlindo, né? A questão de O Livro dos Espíritos, 783. Eu vou ler só a observação que Kardec faz nessa questão, que eu acho que é aí que está a importância. Diz Kardec: o homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. Aliás, Kardec usa muito pela própria força das coisas, das circunstâncias. Nada mais é do que a ação da lei, das leis que mantém o universo em ritmo constante de progresso, né? Ele diz, as revoluções morais, como as revoluções sociais... Olha, Kardec não era comunista, não, e está falando em revolução social. Espírito, você não pode... É incrível. Por isso que é preciso de cultura no nosso meio. Precisa de cultura, para que a gente não diga bobagens. Então, Kardec diz, as revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas, que o atinge nos seus interesses materiais. Mas aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência, que do mal fazem surgir o bem. Fala, Arlindo, né? Bom, esse momento nós vamos ter que falar muito, todos nós, né? Porque tem tanta coisa boa, mas para nós não perdermos o hábito, vamos voltar para a anterior, né? Aquele finalzinho, ó, como é que a coisa tem encadeamento, né? E ele termina dizendo lá assim, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredes.
E aí vem para nos esclarecer ainda mais. O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância. E a gente vai saltar para pegar aquele trecho que é fundamental, porque ele é muito mais para todos nós espíritas em especial. Porque é preciso se ter em mente e não esquecer, espíritas amigos, companheiras espíritas e companheiros espíritas, que nós somos reencarnacionistas. Olha o que Kardec está colocando de extrema importância. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias. Em que ideias? É só nessa reencarnação, meus queridos e queridas? Ou é porque nós estamos falando ao ser espiritual, aos seres espirituais que somos. Ele não está falando para o Arlindo, para o Zé e para o João. Ele está falando para nós, espíritos em trânsito, lembrando-nos que essas ideias vão se infiltrando ao longo desses processos reencarnatórios. Eu hoje percebo um pouco mais à frente eu percebo um pouco mais. E lá na frente, nós juntos produzimos essa revolução social, essa revolução moral, porque ela vai sendo disseminada muito naturalmente nos entendimentos de todos nós. Não é à toa que, num certo momento da doutrina, vai se dizer assim, e talvez nós vejamos isso hoje ainda, por que o mal está tão forte? Porque é preciso que haja um excesso do mal para que nós percebamos a importância do bem e das coisas boas e do bem. Você adiantou uma questão. Mas é só para a gente ver como é que isso aqui está presente nessa mudança, essas revoluções morais e sociais, que esse processo que vai se infiltrando vagarosamente, ele não acontece só no hoje, ele acontece ao longo dessas nossas trajetórias. Você vê que o espírito superior não tem pressa em mudar nada. Ele nos dá tempo para a mudança, porque ele sabe que só pode acontecer essa mudança quando um entendimento se estabelece. Amigos, foi por isso que a doutrina só veio chegar lá no século XIX. Ela não aconteceu antes. Por quê? Porque essas revoluções morais, elas precisam acontecer no tempo adequado, onde as mentes e os corações já estão mais preparados, mais aptos a essa compreensão. Veja-se que quando essa doutrina surge, ela abarca imediatamente um grupo enorme de pessoas. Os inteligentes, Arlindo, os que refletiam, buscaram. Sim. Arlindo, porque ele diz o seguinte, Kardec, né? As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias. Você falou bem, isso aí é um período enorme, né? Que abarca encarnações e encarnações, né? Germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente. Isso é que é interessante, quer dizer, a ideia vai amadurecendo e um dia explode. Porque, veja bem, o feminismo, vamos falar do feminismo, a mulher foi sempre submissa, e ela lutando, né, e não conseguia sair daquilo. Aí surgiu o feminismo, explodem subitamente. Aí explodiu o feminismo. E com o tempo, o feminismo foi reconhecendo os excessos e se adaptando à realidade. Então, veja bem, quantos espíritas se colocaram contra o feminismo? Gente, vamos estudar a história. Vamos estudar a história da nossa humanidade, do processo evolutivo. A explosão é súbita, mas ela foi construída ao longo de um tempo vasto. É uma panela de pressão que vai aumentando a pressão. Temos um exemplo, né? Aquela grande mudança que ocorreu em torno do século XVII, quando começaram os ventos da liberdade, igualdade e fraternidade, que surgiu na França, a Revolução Francesa. Quer dizer, a Revolução Francesa foi uma dessas explosões que foi a culminância de uma insatisfação do povo massacrado por uma elite que relegava as pessoas à fome e eles viviam nababescamente nos seus castelos,
explorando, né, os camponeses, tirando tudo que eles produziam e relegando eles à fome. Então, esse modelo, que era o modelo feudal, modelo absolutista, aquilo foi causando, né, foi um abuso tão grande que aquilo foi gerando uma inconformação através dos tempos, as pessoas ficando indignadas, achando aquilo errado, mas ainda com medo de enfrentar o senhor das terras, né, o dono que tinha exército e tal. Chega um momento que não dá mais, aquilo se generaliza, aquela ideia ganha forma, realmente, isso é um absurdo, as pessoas vão se dando conta do absurdo, aí ninguém mais segura. As ondas de transformação vêm. É interessante que ele diz aqui, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. Esse é o progresso, é a evolução do povo, né? É a evolução social. Uma ideia vai crescendo, vai germinando, vai crescendo, vai passando, aquilo vai fermentando, chega a um ponto que aquilo fica muito claro, fica muito lógico para todo mundo, como foi aqui no Brasil a Inconfidência Mineira, seguindo, né, os ventos da Revolução Francesa, foi um movimento contra aquela dominação e aquela exploração, né? Certo. Agora, o Arlindo já respondeu essa questão, mas é bom que a gente até volte nela. Porque nós estamos aí numa pandemia, né, que está desnudando o ser humano e está desnudando o brasileiro, mostrando as nossas dificuldades, que somos incapazes de produzir isolamento social em benefício do todo, em benefício dos que estão sofrendo, em benefício dos que estão trabalhando na pandemia. E ele diz que, na questão, eu não vou ler a pergunta, eu vou ler a resposta que contém a ideia. É preciso que haja excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Aí, Arlindo. Pois é. E nós, abraços com essa tremenda loucura, né? Porque... E as pessoas arvoradas em verdades obtusas, teimando. Porque, na realidade, a gente percebe que não é que elas descreiam. Elas não descreem, não. Elas só são maléficas mesmo. É uma coisa estranha, porque é um desejo de ver o mal ser produzido. Porque quando as pessoas têm... E, olha, hoje está difícil que alguém não tenha no círculo familiar alguém perdido por essa dolorosa pandemia. Muito raras são as famílias em que não houve alguém tocado por essa dor. Então, nós não podemos compreender que é preciso que as pessoas gostem, vibrem tanto e se ponham tanto às ruas como se não houvesse amanhã. É uma coisa muito chocante quando a gente fala de civilização, porque nós estamos falando o termo é isso aí. Por isso eu trouxe esse texto, por isso eu trouxe esse tema. Porque é incrível isso, é incrível. Que senso de humanidade é esse, né? E a gente vê que não depende da formação educacional, da formação universitária, que está em todos os níveis esse absurdo de não reconhecer essa necessidade de civilidade, de viver auxiliando a vida do outro, sem criar para o outro mais embaraços e dificuldades. Porque eu tenho a impressão, nunca se viu, num conjunto da sociedade, tanto desrespeito e desconsideração com a dor alheia. Isso. É muito chocante. Um desrespeito, e pior, um desrespeito por parte das autoridades. Inclusive. Que absurdo, porque, veja bem, o exemplo vem de cima. Um desrespeito com a dor alheia, com a dor dessas famílias que estão perdendo. Olha, tem famílias que foram extintas. O pai, o marido, a mulher e os 2 filhos. Os 4, eu li hoje. Os 4 morreram de Covid. Gente, que isso? E o respeito à dor, ao sofrimento do outro. E esse pessoal vem dizer que é cristão? Onde?
esse cristianismo que eu não conheço. Isso é tão assim, chama tanta atenção, que é uma coisa assim, parece que as pessoas estão num processo de alienação com relação às informações, com relação à realidade científica, à realidade dos problemas que estão passando, mas, ao mesmo tempo, parece que tudo faz parte de um grande processo social que a gente está vivendo como é que eu vou dizer? De formação de uma falsa realidade para as pessoas. Isso. Isso parte de um movimento centralizado que tenta, a todo custo, manter o controle sobre determinadas situações sociais, né? Agora, é aquele negócio, né, Jaime? Isso parte de pessoas que estão muito satisfeitas nos lugares onde estão, esse domínio, esse controle. Lembra aquilo que você falou, quando aqui fala, é preciso que haja excesso do mal para fazer-se compreender a necessidade do bem e das reformas, é a coisa do contraste, é o mundo bipolar que a gente vive. Então, o que acontece? A gente só entende o valor do frio quando sente muito calor, ou só entende o valor do calor do sol quando está muito frio. A gente precisa do contraste para entender a diferença. Então, lembra muito aquilo que o Jaime fala da pessoa que é morna. Ela está muito bem, não está sofrendo, a vida dela está muito boa, muito equilibrada. Paulo falava nisso. Vai causando uma anestesia, vai causando assim... Então, assim, o bem-estar muito grande provoca assim, uma paralisia, uma estagnação na pessoa. Ela não precisa se mexer, ela não precisa se incomodar com nada, ela está bem. Certo. Né? Então, parece que as pessoas são levadas a progredir quando se sentem incomodadas com alguma coisa. Isso é muito da nossa realidade, esse processo de buscar satisfação, daqui a pouco a satisfação acaba e a gente vai buscar uma nova satisfação, ou seja, a vida na matéria proporciona esses degraus, esses altos e baixos, e que nos impulsionam para frente na medida que precisamos satisfazer as nossas necessidades mais básicas, que é de bem-estar. Né? Fala. Há uma falácia interessante nesse processo, em que as pessoas dizem assim, olha, nós não podemos parar a economia. E o povo vai repetindo isso mesmo sem saber bem o que significa, mas, na realidade, o único que vai para a rua é o povo. Quem vai trabalhar é o povo. O empresário não vai trabalhar. Quem está morrendo é o povo que está indo para o ônibus todo dia de manhã, pegando o trem. Então, é uma coisa louca. E, então, o discurso é uma espécie de contracultura, uma coisa louca, porque o discurso que é contra você, mas faz você repetir o discurso e lá, mas eu não posso perder o meu emprego. Mas como assim, companheiro? Porque você está perdendo o mais fundamental. Você perder a vida, você perde o emprego também. Então, é muito maluco isso, mas tem alguém trabalhando muito essa desinformação, né? Então é o jogo do vamos desinformar, porque quanto mais desinformar, mais é um processo de lavagem cerebral. É um processo de lavagem cerebral. É muito doido isso. Agora, veja bem, agora é o Nilo, né? Veja bem, Nilo, no Aurélio, civilização é definido como um conjunto de caracteres próprios da vida social, política, econômica e cultural de um país ou de uma religião, ou de uma região. Na questão 790 do Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: a civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? A resposta dos espíritos: progresso incompleto, pois o homem não passa subitamente da infância à maturidade. Aí, na 790A, que é uma consequência, é razoável condenar-se a civilização? Condenai antes os que abusam dela e não a obra de Deus. Olha, poxa, que filosofia extraordinária nós temos aí para vivenciar o bem, né? Fala, Nilo. Quer dizer, ele relaciona tudo isso e faz assim um panorama de entendimento, né? O que é a civilização? São as pessoas, os seres encarnados convivendo com todas as suas capacidades, dificuldades, pontos de vista, hábitos, como diz aqui, né, na definição,
conjunto de caracteres próprios da vida social, política, econômica, etc. Então, a civilização é isso, ela já é um resultado do progresso humano. Saímos das cavernas, saímos lá das pradarias, onde a gente corria atrás, pegava os bichos com a unha para comer, nos organizamos e as civilizações foram se aprimorando, né? E, ao mesmo tempo, essa organização também ela acaba provocando oportunidades de crescimento. Então, é um moto contínuo. É como se dá o progresso. A gente progredindo vai melhorando também a nossa forma de organização social. E isso proporciona também mais aprendizado para quem está chegando, para quem está encarnando, enfim, para quem está aqui mantendo a sua encarnação também continua aprendendo, né? Então, é esse panorama que é assim, é um fluxo contínuo que vai fermentando, vai aumentando, vai crescendo e vai nos impulsionando, e nisso nós vamos acompanhando também crescendo, né? E é interessante a gente dizer aquela coisa, também lembrar, né? Aquele jogo do conhecimento, a gente evolui intelectualmente para depois evoluir moralmente, né? A gente aprende as coisas, aprende como funciona, começa a usar, aí vê os benefícios e os estragos que aquilo pode fazer nos outros, e dali sai o aprendizado moral. E somos forçados a ampliar o nosso entendimento sobre aquilo. Então, e nisso, quer dizer, me parece que ele está mostrando esse quadro, né? Ligando uma coisa a outra. Certo. Arlindo, 791, porque nós já estamos chegando ao final. A civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido? Sim, a resposta. Quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Fala, Arlindo. Perdão. Eu estava ouvindo o Nilo, né? E na questão anterior, eu fiquei com essa frase final da anterior para nós introduzirmos a outra, é muito interessante. Condenai antes os que abusam dela. Isso. E não a obra de Deus. Porque nós temos tido um grupo de companheiros, inclusive no movimento espírita, né? Que tem essa coisa, a gente está condenando o progresso. Olha, essa coisa, antigamente é que era melhor. Isso é uma mentira, isso é uma balela. A gente desconsidera que o progresso nos traz as dificuldades, as vicissitudes naturais do progresso. Nós vamos encontrá-las e elas vêm para nos fazer pensar cada vez melhor, buscar novas saídas, novos meios de fazer a mesma coisa, mudando a forma de realizar. Aí, quando chega essa questão, a civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido? Ah, com certeza. Nós vamos pensar nisso com a maior certeza. E nós não vamos pensar nisso só religiosamente falando, não é só com a doutrina dos espíritos, não. Eu gosto de citar esse escritor, porque ele é um pensador. O Milton Santos, um geógrafo brasileiro, já desencarnado em 2001, mas tem um pensamento lúcido demais, muito atual, muito presente, e que nos convida o tempo todo a olhar com melhores olhos para a nossa atualidade, para poder mudá-la com clareza. Ele tem uma obra que é Por uma Outra Globalização, que ele tem um subtítulo do pensamento único à consciência universal. E por que é tão interessante, eu gosto tanto dessa obra? Porque ele faz uma análise muito tranquila da nossa sociedade, da atual sociedade que vivemos, mas ele diz o tempo todo, tem uma maneira de fazer muito melhor que essa, e não é jogando fora tudo que está aí, não. Nós temos aí uma tecnologia que nós podemos usar muito bem, nós temos todo esse conhecimento que nós podemos usar muito bem, nós precisamos mudar o foco, mudar a maneira de agir com ele. Isso não é religioso? Isso também não fala do que a doutrina nos fala? E aí a resposta diz lá assim, sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. Mas se você quer ser fruto, adube a terra para que a flor possa surgir.
Nós não temos querido adubar esse solo com um bom adubo. Solo não se aduba com sangue. Solo não se aduba com a dor desnecessária de quem trabalha de sol a sol a garantir o sustento. Esse solo não pode ser adubado esfalfando-se a força de trabalho da maneira que tem sido feita na atualidade, mas olhando para esses trabalhadores como a máquina que move o nosso progresso, que sustenta a nossa vida, que nos dá capacidade total de viver, de aprender, de mobilizar, de construir coisas novas, sem essa força de trabalho respeitada e devidamente nutrida. Nós não temos como fazer essa mudança, mas essa mudança é possível? Essa mudança é possível. E quem nos afirma isso não são só os espíritos superiores aqui na doutrina, não. São esses escritores de boa cepa que olham para a humanidade com olhos de ver e com a certeza de que o homem é um ser naturalmente bom, porque ele é filho de Deus, antes e acima de tudo. Essencialmente bom, né? Melhor. Essencialmente bom. Então, a gente tem que lembrar disso para olhar com essa certeza, com essa firmeza com que os espíritos nos respondem. É possível? É possível, sim. O que precisa mudar é o nosso contexto moral, é a nossa moralidade íntima. E moralidade não é essa falsa moral que nos esconde do carnaval, do samba, do futebol, que não vai nos levar a lugar algum. Porque sem viver em sociedade, não é possível produzir mudanças na sociedade. A minha contribuição só vai vivendo nela. Arlindo, tem muito sambista vivendo nas esferas superiores, porque alegraram muitos corações, fizeram bem, produziram bem através das suas canções, tiraram pessoas da fossa, da dificuldade. Isso é caridade, gente. A arte é muito importante na vida, mas, Arlindo, o tempo não nos perdoa. Nós vamos terminar e esse tema está muito bom. Nós precisamos questionar o processo civilizatório que estamos vivenciando atualmente. Que civilização é essa, gente? Que país é esse? É a pátria do Evangelho, o coração do mundo? O coração do mundo até entendo, porque tem uma forma até parecida que pode lembrar um coração. Agora, pátria do Evangelho, aqui entre nós, tem muito que gramar, muito que fazer. Fala, Nilo. A civilização não é o problema é como alguns se portam, como alguns se colocam. Isso, é o que está dito aqui, né? É o velho vício, como disse o Arlindo, do poder. Tem pessoas que não querem largar esse poder, não querem, só pensam pelo seu lado, não pensam em conjunto, não pensam em sociedade, não pensam em convívio. Esses vão ser expurgados, porque o planeta está chegando a um ponto que não há mais lugar para isso. E você vê que já surgem movimentos aí muito conscientes com relação ao meio ambiente, à miséria no planeta. Então, é aquilo que a gente estava falando, a panela de pressão. Esse pensamento vai germinando, vai ganhando a maioria. Chega um momento que essas pessoas que dificultam a implantação desse novo conhecimento, dessa nova onda, eles são expurgados naturalmente. Nilo, e esse expurgo não é condenação, não, viu? Isso é liberdade para que você viva aquilo que você gosta. É sintonia. Você vai poder aprender de outra maneira. Ele sabe a frequência. A frequência não sustenta mais aquele raciocínio. A frequência muda e ele vai ser levado para um lugar onde ele tem a mesma frequência. Ele vai continuar. Isso aí. Meus amigos, chegamos ao final. Eu passo ao Nilo para suas considerações finais e as suas despedidas. Jaime, viver, como diz, né? Viver é aprender. Né? Não tenhamos medo de viver. Vamos sofrer, vamos errar, vamos bater a cabeça, mas a gente nota que o espírita tem muito medo de errar. Né? Na verdade, ninguém aprende nada se não for aquele processo de erro e aprendizado. Né? Você erra para poder errar. Quem é que aprende a dançar de uma vez só? Quem é que aprende uma luta num dia só?
Quem que aprende um ofício de uma vez só? Não é assim, são várias etapas. O importante é manter, como dizia Jesus, né? Sim, sim, não, não. É ser transparente, é fazer o que você realmente acredita que é o certo. Errou, a pessoa não pede alguém, pede desculpa. O nosso grande problema é esse, é ter medo de assumir o erro. Não quer, não, mas eu não fiz, não foi isso, não era isso. A gente se desculpa, se justifica e não pede desculpa, pisa no pé de alguém. Basta isso, né? E sigamos em frente sem medo. Deus está nos apoiando nesse processo. Sem medo de ser feliz. Fala, Arlindo. Bom, amigos, companheiros, Jaime, Nilo, companheiros e companheiras de casa, eu vou deixar para nós uma pergunta que eu acho que a gente precisa se fazer todos os dias. Eu tenho sido civilizado? Isso. E na minha forma de civilidade, eu tenho sido humano? Nós precisamos pensar isso para dar, ou procurarmos dar, a nossa melhor contribuição para esse grupo social em que vivemos. Isso. Eu acho que é um caminho para irmos melhorando as nossas próprias condições na caminhada. Um forte abraço, uma boa noite, um beijo no coração de todos vocês. Meus amigos, agradeço muito a companhia do Nilo e do Arlindo. São companhias que me ajudam e ajudam a vocês também, nos ajudam a raciocinar, a refletir melhor sobre a vida, porque aí é que está a questão. A religião não pode atropelar a vida. A religião tem que ser um instrumento de nos fazer, cada dia, seres humanos melhores para uma construção de um caminhar juntos cada vez melhor, construindo um mundo à nossa volta cada vez melhor para que nós possamos viver melhor. Vamos viver. Viver é importante. Vivamos aquilo que a espiritualidade nos coloca como importante. Não fujamos da experiência humana, não nos isolemos, como diz o Espírito aqui, não nos isolemos a pretexto de nos espiritualizar. Convivamos, que o pastor, junto das suas ovelhas, que Jesus, junto de nós, possa nos ajudar, que nossos protetores possam estar conosco. E não se esqueçam, vacinem-se. Vamos sair desse negacionismo. Vacinem-se. Espírita negacionista, que não pode existir. Diante dessa filosofia, não pode existir. Um abraço afetuoso para todos vocês e até breve.